Olá, mais uma vez aqui, né? Colocarei vídeos diários, todo dia um pouquinho, nesse caminhar, nessa fala, que aos poucos vai saindo pensamentos e vai saindo informações que de alguma forma vai ter uma linha de pensamento onde em algum momento vai ter um funil. E aí eu acredito que todas essas falas vai fazer sentido para quem está acompanhando, tá? Ontem eu falei de movimentos que a gente experimenta na nossa vida, que traz muita dor e sofrimento, e também desafios. Todos os desafios trazem dor e sofrimento. Fato, né? Os desafios é feito assim. A gente tem que experimentar de alguma forma esse desconforto dentro do nosso ser para que possamos expandir, né? Aqui eu não vou citar por enquanto nomes de autores, nomes de linha de raciocínio referente ao que eu vou direcionar, mas é mais ou menos nesse sentido. Tudo que a gente experimenta, tudo, se você escutar e fazer uma reflexão com você vai perceber que tudo que a gente experimenta tem um desconforto. E aí depende do desconforto que há, a gente vai para níveis muito altos de dor. Aí é dor emocional, dor espiritual, dor mental, dor emocional. E essa mistura toda que faz o quê? Faz com que a gente encare os nossos desafios. Quais são esses desafios? Esses desafios servem para que a gente evolua. Evolua como, Poliana? A pessoa me abandonou, foi cafajeste. A pessoa fez algo que trouxe dor e sofrimento para mim, para outras pessoas, foi cafajeste. Ela foi todos os adjetivos eu posso falar. Mas se você parar um pouco na experiência que você está experimentando e ter consciência do que você está falando, você vai colocar no papel tudo que você está experimentando. Você vai apontar o que o outro está fazendo com você. Você também tem que colocar ali o que você está fazendo para que esse outro está fazendo isso com você. Porque nessa nossa vida, a gente tem muito um pensamento e muita fala que o outro está fazendo, que o outro é o culpado. E você? Onde você se encaixa na responsabilidade de tomar conta da sua vida? Se o outro está fazendo isso com você, você permitiu. Inconsciente ou conscientemente. Consciente é horrível. Eu tenho consciência que esse prego, se eu colocar a mão e bater, ele vai me machucar. E eu coloco mesmo assim. Então, eu sou uma consciente e tô sabendo, sou uma consciente ciente que isso vai me machucar. Então, eu não posso chorar. Concorda comigo? Eu não posso reclamar. Mas tem também a parte que é inconsciente. Quando a gente não tem a consciência, tá dentro da gente, o nosso inconsciente, né? Como Freud, como o Carlos Jung e outros pensadores na linha científica da psicologia falam muito sobre isso. Mas aqui eu não vou citar esse movimento, eu vou citar só mesmo essa parte. Quando a gente tem consciência de algo, a gente faz porque quer. Então, o resultado que vai vir, eu estou consciente que isso vai acontecer. Então, quando chegar essa notificação desse problema, eu estou consciente. Qual o sentimento que eu vou ter com isso? Eu vou ter raiva? Eu vou ficar frustrada? Eu vou ficar me vitimizando sobre isso? Não. Eu vou olhar para a situação correta. Eu vou olhar para a situação e vou verificar o que eu tenho que aprender com aquilo. E a reflexão é essa. O que eu aprendo com isso? O que isso está trazendo para mim? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente experimenta algum tipo de desconforto. O que isso está trazendo para mim de benefício? Porque tem um presente. Tudo que acontece na nossa vida, Deus permite.
a vida, o universo, o que você acredita que está acontecendo com você. Não é por, sorte, você foi escolhida na loteria e foi premiada. Não. Tudo que chega para você tem um endereço, o seu nome e o seu sobrenome. Então é nessa fala hoje que eu vou parar e vou pedir para vocês fazer uma reflexão. Quais são os sentimentos, quais são os pensamentos? O que você se coloca em movimento quando chega algum tipo de desconforto? O que você faz? Você é vítima? Vou culpar porque ele é o culpado? Ou eu vou parar e vou analisar o que está acontecendo comigo? O que eu tenho ali de responsabilidade? E o que eu não posso fazer mais? Que é isso? A gente, quando experimenta alguma coisa, a gente pegou aquela experiência. Então, a gente sabe que naquele local, com aquela pessoa, eu não posso mais ser daquele jeito. Eu tenho que ser outra pessoa. Eu amadureci. Um dos benefícios que você ganha quando você encara um desafio, você amadurece. Você fica extremamente resistente àquilo. E quando aquilo acontece com você na frente, porque acontece novamente, justamente para que a vida fale assim, deixa eu ver, né, que a Poliana, ela tá fazendo mesmo o dever de casa, que a experiência que ela já teve, eu vou passar novamente aqui para ela, para ver se ela cai novamente na armadilha, né, da inocência, na armadilha de algo que ela já experimentou e viu que não é legal. Então, tudo que a gente experimenta na nossa vida serve para quê? Para a gente amadurecer. E quando a gente amadurece, a gente vai para outro nível, né? Outro nível assim na escala, que é um grau por grau esse amadurecimento. A gente vai passar uma vida amadurecendo. Como o próprio Freud já falou, somos todos crianças. A nossa mentalidade é criança. Então, por a gente se identificar como uma criança, que se você for parar para fazer algum tipo de reflexão do que eu tô falando, para você falar assim, deixa eu ver que faz sentido o que essa pessoa está falando. Você vai ver que tem momentos que você tem comportamentos infantis. E aí o que acontece com esses comportamentos infantis? Não tem um adulto ali. E é nesse momento que a vida fala para você, você é um adulto, como a fisionomia, mas o seu comportamento, as suas emoções, o seu pensamento é infantil, mas é naquele setor, não é você por inteiro. Por isso que é importante fazer terapia, por isso que é importante fazer autoanálise, se conhecer, estudar sobre o mundo mais invisível, que a gente não consegue ver. O que é esse mundo invisível? É como se fosse o ar. A gente não respira? Tô respirando. Eu tô vendo o ar, mas o ar existe. O mundo invisível seria o mundo da espiritualidade, da frequência, né, da energia que a gente sente, que a gente capta, mas que a gente não vê e a gente finge que isso existe. Mas por que a gente finge que isso existe? Porque a gente prefere ficar na ignorância. Porque quando a gente consegue passar dessa fase de imaturidade e consegue encarar certas vivências para nos amadurecer, eu tenho certeza que você vai ter que trazer conhecimento, você vai ter que trazer algum tipo de informação para que você tenha como base. E aí você acaba tendo equilíbrio naqueles pensamentos, no seu comportamento. Porque se você não tiver um conhecimento, como é que fica? Você não consegue defender uma tese, você não consegue ser firme, você não consegue ter uma resistência às coisas que vão acontecendo na sua vida, justamente porque você não tem aquele conhecimento fixo dentro de você. Você tem experiência, você sabe o que tem que ser feito, mas aquele conhecimento não ficou vivo dentro de você. Então você acaba se deixando levar, às vezes, por pensamentos que não são realmente
seus, por movimentos que não são para você, mas por você não estar consciente na sua vida, você acaba se desprendendo e não se encontrando. E aí, as coisas que vão acontecendo na sua vida, é mais fácil culpar o outro. É mais fácil a gente direcionar uma responsabilidade para o outro do que a gente assumir essa responsabilidade para a gente mesmo. Ai, Poliana, você está falando muita fantasia. Sim. Mas o que eu falei, se uma coisinha você pegar e fazer uma reflexão, você vai verificar os seus comportamentos, você vai verificar o que você pode melhorar. E aqui que eu paro. Aqui eu paro e falo assim, quando a gente percebe que a gente tem um comportamento indigno, um comportamento que a gente precisa melhorar, a gente precisa que o outro aponte o dedo pra gente e fala, você tem que melhorar aqui? Ou, quando essa pessoa aponta o dedo para você, para mostrar para você que você tem aquele pequeno defeito, e você fica, né, possessa com aquela situação. Não consegue lidar com esse conflito. E aí como é que faz? Só uma solução para isso. Se conhecer. Fazer terapia. Muita terapia. Cura. Terapia é cura. Quando você entra para fazer terapia, você entra com uma vírgula, achando que aquela vírgula é tudo. E você vai vendo mais vírgula, vai mais vírgula. E você vai até o final da sua vida com essas vírgulas. Porque você vai descobrindo que você tem coisas que precisa muito melhorar. E quando você começa a melhorar esse muito que precisa melhorar, o mundo em sua volta começa a melhorar. E aí eu volto, né, para os vídeos que eu comecei, quando eu me vi totalmente destruída, né, pela vida. Eu estava com raiva, estava furiosa, extremamente desapontada com tudo aquilo, porque eu acreditava que eu não era merecedora. Mas eu sabia, e tinha uma crença dentro de mim muito forte, que é uma crença de Deus. Se tudo está acontecendo comigo é que Deus permite. Se cai uma folha de uma árvore no chão é porque Deus permitiu que aquela folha caísse. Então eu não era digna de ser indigna com Deus. Então eu acreditava muito e sempre acreditei e sempre vou acreditar nesse movimento. Que eu experimentei aquilo porque eu precisava melhorar muito como pessoa. E foi aquilo que fez eu melhorar. Foi a separação, foi a falta de estrutura financeira, foi a falta de nada, de não ter nada, que fez eu ir em busca de conhecer a mim mesma, de me conhecer. Então, assim, hoje eu olho para tudo que eu experimentei, que eu sei que ainda vai vir muito, ainda muito mais na frente. Porque essa crença, né, essa crença é muito forte dentro de mim, de falar que tudo acontece porque você precisa experimentar, você precisa evoluir, você precisa melhorar como pessoa. É isso. Então, assim, eu tenho muito a melhorar ainda. E até o final da vida eu vou melhorar muito. E eu espero durar bastante, porque eu ainda quero aprender muito nessa vida. Quero passar desafios, sim, para me lapidar e ser uma pessoa melhor. E aí eu paro, esse vídeo ficou comprido, mas é isso. Amanhã eu coloco novamente uma aqui. Tudo que eu falo, gente, é intuitivo. Então, desculpa se eu fui ofensiva, desculpa se de alguma forma eu falei algo que não fez sentido para você. Estou aqui colocando à disposição da vida, de Deus, de um chamado, de alguma coisa que dentro de mim pede para que eu todo dia fale aqui com vocês. Então, esses vídeos justamente é para isso, nada mais, para falar com alguém. Eu não tô aqui para denigrir ninguém, como eu falei no primeiro vídeo, eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que experimentou muita coisa, continuo experimentando muita coisa, mas eu vejo que cada coisa que eu experimento, eu fui lapidando dentro de mim algo que hoje quer sair no sentido de falar. E que se essa fala é para contribuir com alguém, estou aqui disponível para falar. É isso. Que Deus abençoe você. Até amanhã.